Olá, sejam bem-vindos ao canal Autoconhecimento com as Mandalas. E hoje eu quero mostrar pra vocês uma mandala simples, mas que foi um pedido de um cliente, a roda cigana. Então, é um desenho relativamente simples, mas de muito poder, de muita força. Então, sem defender nenhuma questão religiosa, apenas entregando e fazendo as mandalas de coração com muita energia e muito amor. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Então, com MDF já na camada de branco base, eu vou medir certinho a circunferência do MDF e vou dividir esse valor por 2 e aí a gente encontra o centro, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, encontrando esse centro, a gente já pode fazer linhas ou círculos a partir desse centro sempre, tá? Mas como é uma mandala específica, como se fosse uma roda mesmo, então primeiro você tem que calcular quantas formas e quantas entradas tem essa roda, né? Então, como vocês podem ver aí na imagem, ela tem metade azul e metade verde, circulado por toda uma cor vermelha. Isso nos dá muito já a divisão certinha das cores, o que ajuda muito. Então, são 8 verdes e 8 azuis. Bom, então, se são 8 verdes e 8 azuis, quer dizer que em cada quadrante de um X vão ter 4 rodinhas. Quatro vezes 4, 16. Então, automaticamente a gente já consegue ter noção que em cada quadrante vai ter 4 rodinhas, 4 aberturas da roda. Então, aí eu vou apagando as linhas. Então, é como se fosse uma grande pizza de 16 pedaços. Ela é dividida em 8 e 8 e 4 em 4. Então, eu fiquei pensando como eu faria essa circunferência que tem a roda, né? E o compasso você consegue perfeitamente se você tivesse algum tipo de esfera ou um boleador, algo que também te dá um efeito oval e não inteiro o círculo, né? Apenas metade dele, você já consegue ter uma boa base da circunferência para você puxar as bases dessas rodas, né? Dessas aberturas, né? Então eu vou me guiando pela régua, então eu vou numa direção padrão, que é próximo a essa linha aí externa. Então as circunferências eu não encosto na linha externa, então isso já é um bom parâmetro. É só não mexer no compasso, que aí vai ficar o mesmo molde de abertura para todas as voltinhas. Então, assim a gente vai completando de forma bem tranquila e bem simétrico. Se fossem mais gírios, né, por exemplo, são 16 aberturas, poderiam ser mais ou menos. Então, a ideia é sempre trabalhar no quadrante. Então, dividindo a mandala em 4, que é a primeira divisão, que é uma linha horizontal e uma linha na vertical, você consegue calcular quantos vão ser em cada quadrante. Tem algum que fica no meio da linha, né? Então, tudo isso você consegue ir manipulando.
Daí, a partir daí, a gente começa a puxar as linhas que vão até o centro. Então, são linhas que não encostam nessas que já estão demarcadas apenas para demonstrar o desenho. Então, são linhas paralelas a essas principais. E aí a gente vai acertando a curvatura, né? Aonde começa o traço, vai ajeitando com esses formatos aí que a gente já fez. E vamos puxando todas essas linhas com um lápis bem apontado para você não ter um traço muito grosso. Neste momento é importante que você respeite bastante a linha base. Então é paralelo, não encosta na linha principal. E faço a circunferência principal, agora que eu tenho uma boa roda em volta de tudo isso. Eu posso ir apagando as linhas que não vão ficar, então que só servem de base para você criar a estrutura. Certo, então se são 16 aberturas, 8 delas eu vou pintar do azul e 8 delas eu vou pintar em verde. Então aí você já pode olhar, bom, como que eu vou começar, como é livre, como é um meio a meio certinho. Então você pode simplesmente escolher o lado que você quiser, não tem uma ordem em si. A não ser que a sua mandala já tenha a fechadura não, pingente de pendurar. Aí você se baseia nele, né? Então, se o azul fica na parte de cima, na imagem original, então colocar o azul próximo a esse pingente de pendurar, ou a esse furo, ou a fita, toda a ideia que você tiver de direção que você vai pendurar essa mandala, você já direciona também a parte de cima para lá. Então, vou completando aí os espaços. O vermelho, como é uma cor muito mais vibrante, com uma cobertura um pouco mais encorpada, eu vou fazer todas as cores primeiro, então o verde e o azul, e depois eu vou vir com o vermelho para finalizar e até ajudar a corrigir essas cores mais claras. O vermelho, o traço exige um pouco mais de cuidado do que a coloração das partes de dentro aí. Então, finalizei a parte azul. Agora, é sempre importante você olhar a tonalidade das cores, né? Então, pegar um verde que aproxime bastante da imagem original, né? Não dá para ser um verde folha e um azul turquesa. Então tem que olhar bastante a questão das cores também.
E o que nos traz de reflexão o povo cigano para o nosso autoconhecimento, né, para as nossas vidas, assim? É praticamente a liberdade de ser, né? Ser um caminhante da vida, não necessariamente um peregrino, mas saber transitar e caminhar na vida com leveza, com alegria, com festa, com coração aberto. Então, quando a gente se conecta com essa energia, ela é muito positiva, porque traz um amadurecimento de espírito, de convivência, questões sociais, questões espirituais, né? Inclusive, se a gente for olhar na parte histórica dos ciganos, eles vêm de muitas etnias, de muitos países, são vários povos. Eu não sei nada muito a fundo, então você vê que são vários povos e que eles vão transitando, e muitas partes do mundo inteiro têm ainda povos que vivem dessa forma e que têm vários ancestrais. E às vezes a gente tem ancestrais e não sabe que tem. Então, na verdade, o povo oriental, ele traz do Oriente Médio ali, vem toda essa carga um pouco cigana. Então, a variação de etnias, de formas de viver, né? Todo clã também tem as suas questões de leis internas. Então, não é porque é cigano que é da rua, né? As pessoas têm um preconceito, um pré-conceito, né? Então, é sempre importante a gente sempre estar aberto para novas energias, novas oportunidades, da vida mesmo, não só financeiramente falando. E por mais que muitos tenham o preconceito dos povos ciganos como gente da estrada, né, gente hippie assim e tal, os povos ciganos são considerados um dos povos mais ricos dessa coisa de fartura, de abundância. A fartura, ela não é só financeira, né, é de vida, é com o calor de poder dançar e viver a vida de uma forma livre, solta. Então, se você vê qualquer coisa hoje em dia que tem sobre prosperidade, canela e louro e não sei o quê, muito disso veio deles, dessas culturas, né, onde se tem a manipulação de elementos para prosperidade, para abundância. Então, é bem interessante assim a gente olhar de forma aberta para tudo na vida, né? Não só para isso. Então eu vou completando a parte verde escuro aí. Fiz uma segunda demão porque o verde é um pouco transparente, então eu senti de fazer mais uma demão antes de fazer a parte vermelha. E depois de tudo bem sequinho mesmo, a gente pode analisar as cores em vermelho que vão ficar nessa mandala. Encaixa um vermelho mais vivo, mas também encaixa um vermelho um pouco mais encorpado, puxado para o vinho. Só que aí também não pode dar uma segunda demão com esse vermelho mais escuro, então tem que dosar bastante as cores. Para você ter uma harmonia nessa roda cigana.
Então, por mais que a área seja grande para o pincel, é importante você ter um pincel de ponta bem fina ou em diagonal, o chanfrado, né? Para você adentrar bem aí nessas pontinhas de espaço entre essas aberturas da roda. Então, aos poucos, essa é uma parte que exige bastante atenção. Se chegar a borrar a cor, volta e limpa no momento em que você borrou. Não deixa essa tinta secar. As acrílicas, conforme vão secando, elas ficam com uma fisionomia um pouco plástica, então você consegue limpar na hora. Mas se você deixar passar, não rola. Então, é importante que, se borrar, você seja rápido. Ó, viu? Borrei, tiro com a mão na hora e retorno com a pincelada. A mão sempre dá uma escapadinha, é normal. Então não se cobrem demasiado sobre isso. Então eu vou dar uma boa acelerada aí pra gente não perder muito tempo. Então você vai completando com cuidado, com atenção aí esses lugares. E senti de fazer uma borda em vinho em volta de toda esse vermelho vivo, né? Você pode não fazer, e eu senti também de fazer umas decorações em volta, mas você também pode não fazer. Então é tudo bem aberto, né? Bem tranquilo. Agora eu vou começar contornando essas aberturas aí da roda. E vamos lá. Bom, o contorno dessas aberturas eu estou fazendo com uma caneta 2.0 piloto, a de sempre, né? Então, para uma área maior, uma caneta mais grossa, para uma área menor, a caneta mais fina. Então, aí a gente já vai tranquilamente mexendo e corrigindo. Cuidado para não passar a mão no traço que você acabou de fazer, isso pode borrar.
Com todo o cuidado, com toda a atenção que esses traços mais retos exigem, essa mandala ficou mais ou menos num tempo de umas 2 horas, mais ou menos, eu fiz ela. Então tá bem acelerado pra gente poder continuar, né? Então terminei de contornar o azul e agora a gente vai contornando o verde. O verde já é um pouco mais fácil porque ele é uma cor um pouco mais escura, então dá uma segurança melhor de você passar a caneta de forma mais rápida, mas mesmo assim o vídeo tá bem acelerado. E como ela por si própria, ela já tem todo um significado, todo um porquê, né? Depois de fazer esses contornos e terminar a parte tradicional, foi o que eu falei, a gente poderia parar por aí, mas a gente com certeza pode ir além, deixar mais delicado, mais bonito. O importante eu perguntei para a pessoa, então, fulano, posso decorar um pouco a mais ou você quer ela bem tradicional? Não, pode decorar, então você vai sempre seguindo uma conduta de gosto, né? Afinal, ela não é para você, então a pessoa tem um gosto pessoal, ela tem uma ideia do que ela quer, então é importante você se guiar nisso. Ah, mas eu vou dar de presente, não sei, então segue o seu coração, né? Se você já conhece um pouco a pessoa, você conhece, pode naturalmente saber se ela gostaria de algo mais diferentão ou mais tradicional. Então vai muito de pessoa para pessoa. Eu sempre faço de lápis primeiro, antes de passar a caneta no traço, então. Mas se você já tem mais confiança, é tranquilo passar direto na caneta também. Só que essas decorações em volta, assim, às vezes pode sair uma bolinha na metade, outra bolinha menor se você faz direto, então tem essas coisas assim. Que corre-se riscos, né? Claro. E vou fazendo os nossos pontinhos de luz nessas pétalas duplicadas. E neste momento eu estava pensando se eu faria isso de cor branca ou cor dourada. Tudo isso tem que pensar bem direitinho mesmo antes de fazer, porque depois de feito fica complicado apagar, ainda mais se você não gostar e tal. Então eu resolvi optar pelo branco para dar ainda mais luz e coloquei entre pontos nessas voltinhas aí em dourado, com bolinhas menores, mas que já deu o tchan que eu queria, com o dourado também. E aí, não feliz, eu coloquei um pouquinho de glitter na parte de dentro. Não gostei. Aí eu tirei. E agora eu vou pôr uma bolinha de luz aí em dourado. Tá em branco aí primeiro, mas depois eu mudei pra dourado. Achei que ficou ornando mais. E assim a gente vai mudando e renovando e é isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da roda cigana. É uma mandala relativamente simples, bonita e de muito axé. Se você ainda não se inscreveu no canal, curta, se inscreva no canal, ativa o sininho. Sempre muita mandala, muito autoconhecimento, muita cor e muita permissão. Gratidão!